Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Saúdo a todos que estão aqui presentes e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus abençoe você e sua família. Queridos, eu gostaria só de falar sobre a série de estudos bíblicos que estamos fazendo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Nossa escola bíblica continua ativa, aliás, nunca parou com essa pandemia. E esse mês nós estamos com esse tema, como saber a vontade de Deus. Hoje foi o segundo estudo e ainda teremos 2 nesta semana sobre esse tema. Então, se você não tem participado, por favor, vá até lá no nosso canal e participe. Falando sobre as programações da igreja, nós continuamos com a reunião de oração, com a escola bíblica e com os cultos. Nós estamos podendo receber 30% da capacidade, então aqueles que desejarem participar, por favor, ao longo da semana, dê o seu nome ali na secretaria da igreja. E quanto à questão da ceia do Senhor, nós iremos fazer 2 vezes por mês, enquanto estivermos com essa restrição de quantidade de pessoas. Será, então, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Depois que tudo isso acabar, a gente volta como era antes, né? Só o primeiro domingo de cada mês. Mas, enquanto isso, primeiro e terceiro domingo, nós teremos a ceia do Senhor. E nessa terça eu convoquei uma reunião dos líderes de ministérios, líderes e demais integrantes dos ministérios da igreja, para estarem aqui. Nós temos a reunião de oração às 19h30, a reunião de oração será transmitida online, e eu peço que os líderes da igreja venham participar. 19h30, né, os líderes vai dar a capacidade dos 30%. Então, não vamos estar fora daquilo que nos é pedido pelo decreto municipal. Os demais irmãos acompanhem pela internet. E depois da reunião de oração, eu quero ter uma palavra com os líderes, nós podermos orar juntos e podermos pensar. Gostaria de ouvir também vocês. Muito bem. Nosso texto de hoje está em 1 Pedro, no capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guiados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma.
Amém. Que Deus nos abençoe. Queridos, nós vivemos, sim, tempos difíceis. Já falamos bastante a respeito disso, das dificuldades da presente época. E agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos a realidade espiritual que cerca a nossa fé. A fé não é apenas um objeto para alcançar aquilo que se deseja. A fé é um estilo de vida para nós. A fé aponta para aquilo que somos e para aquilo que estamos caminhando, nosso alvo, nosso objetivo maior. Então, quando olhamos para textos como o que aqui nos é apresentado, olhamos para a vida do cristão sendo uma vida de louvor, de adoração, de gratidão, tudo isso cercado, tudo isso embasado na nossa fé que vem da graça do Senhor. Ele nos abençoou, Ele nos capacitou, Ele cuida de nós dia após dia, e por isso nossa fé vai sendo fortalecida, vai sendo renovada. Ou seja, a fé, em última instância, ela não é um produto nosso, é Deus quem nos sustenta. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós? Tenho conversado com irmãos que se mostram preocupados, ansiosos, às vezes até com medo. E isso certamente pairou no coração de todos nós, falo por mim mesmo. E então é Deus quem vem sustentando a nossa fé. Eu tenho percebido, irmãos, ao longo de toda a minha vida, e em especial nesse um ano praticamente já de pandemia, como Deus tem sustentado a minha fé. Como Deus tem me mantido, quando a gente olha o cenário e fala assim, e agora? Aí Deus renova e a gente passa mais um dia e as misericórdias do Senhor vão se renovando. Creio que isso também tem sido verdade na sua jornada. Olhando para o nosso texto, o apóstolo Pedro aqui está manifestando a sua gratidão, rendendo ações de graças ao Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, né? Seja louvado, seja aquele que é digno de honra, honrado, exaltado, louvado, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele se refere a Deus, aqui ele se refere ao Pai, aqui ele se refere ao Senhor, aqui ele se refere a Jesus, aqui ele se refere ao Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor. Então, de uma forma linda, ele abre aqui a sua ação de graça, falando do Deus eterno, o Deus trino, o Deus bondoso, o Deus único, que olha por nós e que tem nos sustentado, e que agora é o objeto aqui da sua ação de graça, do seu louvor. Ele diz que é esse Senhor que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Deus, na sua misericórdia, e quero lembrar-lhe, aqueles que talvez ainda não estão bem acostumados com os termos bíblicos, quando a Bíblia fala a respeito da misericórdia de Deus, fala a respeito do fato dele ser paciente com as nossas falhas. Nós somos difíceis, nós temos o coração duro, nós vacilamos, nós titubeamos nas nossas decisões, e Deus, então, teria todo o direito de agir com justiça e nos punir por conta da nossa
fraqueza, do nosso erro, da nossa inconstância, mas Deus usa de misericórdia, tem paciência conosco. Então é por conta dessa misericórdia dele que ele não nos destruiu, pelo contrário, ele nos regenerou. Aqueles que Deus poderia olhar e na sua fúria, na sua ira, ter destruído totalmente, ele olha com misericórdia, olha com paciência, olha com amor, e então regenera. Ou seja, gera novamente, traz uma nova vida, traz uma nova perspectiva. E essa regeneração é a base da nossa fé, porque nós somos agora agradáveis, aceitos diante de Deus, porque em Cristo Jesus, Ele nos fez uma nova criatura. Não é mais aquela antiga pessoa que vivia na prática do pecado e que ignorava ao Deus eterno. Agora é uma pessoa que, ainda sendo pecadora, que ainda tendo medo, que ainda tendo dúvidas, mas agora é uma pessoa transformada pelo poder de Jesus Cristo. Agora é uma pessoa que tem o Espírito Santo como selo da promessa, que já foi lido aqui hoje. Agora é alguém que foi regenerado, é uma nova criatura. E essa criatura foi feita dessa forma para que nós vivamos uma esperança, a esperança da glória, a esperança do porvir, a esperança de dias melhores, a esperança de que as coisas possam ser transformadas. Essa viva esperança que aqui é dita, ou seja, não é uma esperança vã. A nossa esperança no presente momento não está numa vacina, a nossa esperança não está em governos, a nossa esperança não está em cientistas, a nossa esperança está em Deus. É uma viva esperança, é uma esperança autêntica, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não é como homens. Deus é santo, santo, santo. Então, por isso é que é uma viva esperança. E isso, o texto diz que foi realizado mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus, porque na ressurreição de Jesus, nós temos a sua vitória, a vitória sobre a morte. Nada adiantaria se Cristo chegasse até aquela cruz, mas não ressuscitasse. A ressurreição dele, então, marca a sua vitória definitiva. Vitória sobre a morte, sobre os principados e potestades, sobre poderes e dominadores, sobre tudo. Ele venceu, ele triunfou, nada pôde detê-lo. E aí ele, na palavra, na Bíblia, vem nos dizendo que tal como ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados para vivermos eternamente junto dele. Verso de número 3, então, nos regenerou para essa viva esperança, e no verso 4 também diz que é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Na linguagem que a gente usa da Bíblia, né, na revista e atualizada, às vezes aparecem algumas palavras que estão meio em desuso na nossa língua portuguesa, quando ela fala, por exemplo, de incorruptível, ela fala de algo que não se corrompe, de algo que não perece, que não acaba. Tá? Quando fala de imarcessível, fala daquilo que não perde o brilho, daquilo que não murcha, daquilo que é perene, que é duradouro. Então,
essa viva esperança da glória de Deus, da presença de Deus e do cuidado de Deus sobre nós, é que nos é apresentado como uma herança. E quando pensamos em herança, o que te vem à mente? Quando pensamos em herança, pensamos num legado que nos é deixado pelos pais. E aqui na figura de Deus como Pai Celeste, nos concedendo a herança, uma herança que não pode ser destruída, que não acaba. Talvez você já ouviu a história de alguém que recebeu a herança dos pais, uma grande herança, né? Os pais deixaram muitas coisas, trabalharam muito, construíram um patrimônio grande, e aí deixou a herança para os filhos, e os filhos fizeram o quê? Acabaram com tudo, né? Porque era uma herança perecível. Mas a herança que o Senhor nos transfere aqui, dessa regeneração, dessa nova vida, ela nunca acabará. Ela não pode ser danificada, diminuída. Ela não perde a sua beleza, não perde a sua validade, não perde o seu valor. Ela é eterna. Ela não pode, de forma alguma, ser alterada. E com isso eu quero dizer que a bênção do Senhor jamais irá acabar sobre sua vida. De que a presença do Senhor jamais sairá da tua vida. Porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o final do tempo. Com isso eu quero dizer que nós não perderemos a salvação que uma vez fora nos concedido. Então, se você é alguém que foi salvo por Deus, essa salvação estará presente como uma herança do Senhor sobre você, como um selo de propriedade sobre você, porque é o Senhor quem garante, é o Senhor quem sustenta. Diz que essa herança, ela está reservada nos céus. Então observa que aponta para o céu, aponta para a eternidade, não apenas para esta vida aqui, porque no mundo tereis aflições, no mundo passamos dificuldades, e há aqueles que às vezes, olhando para a situação, começam a desconfiar de que essa herança, de que essa vida com Deus não seja lá assim tão boa. De que adianta estar sendo fiel a Deus? De que adianta acreditar em Deus, sendo que eu vivo sofrendo, vivo passando dificuldades? Então eu quero dizer para você que talvez já passou esse pensamento na sua cabeça, de que a herança do Senhor, de que a bênção do Senhor aponta para algo maior. Ela está reservada nos céus, ela está te aguardando nos céus. A bênção maior que Deus promete é a vida eterna. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos, nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Viver nesse mundo, esperando riquezas aqui, esperando prosperidade aqui, é apostar no erro, é apostar naquilo que pode ou não acontecer. Deus nos sustenta aqui, nos dando aquilo que é necessário, o pão de cada dia, mas a nossa herança está nos céus. É sempre importante lembrar, relembrar, reafirmar isso, queridos. Porque quando começarmos a perder de vista o nosso alvo, o nosso prêmio, a nossa herança, a gente começa a enfraquecer na fé. O que é que faz, que te dá alegria quando você pensa nas coisas de Deus? Você sente alegria quando você lê a Bíblia? Você sente alegria quando lê? Você tem prazer nos momentos
de oração? Você fica feliz em vir à casa do Senhor? Você gosta de estar no meio dos louvores e cantar os hinos e cânticos de adoração a Deus? Você gosta de estar envolvido e conversando com irmãos que compartilham da mesma fé, de estar em comunhão com os demais irmãos de fé? O que é que te dá alegria nessas coisas da fé cristã? Acima de tudo isso que eu mencionei e outros mais que você possa estar pensando, a nossa alegria está no céu. O nosso alvo é o céu. É um dia nos achegarmos em definitivo na nossa morada celestial e contemplarmos o nosso Senhor face a face e vivermos eternamente junto dele. É disso que o apóstolo aqui está mencionando, o apóstolo Pedro. É disso que ele está falando, de uma herança maior, de algo eterno, de algo sublime, que está reservado, guardado, esperando. Jesus, certa vez, falou para os seus discípulos: olha, não fiquem inquietos, não fiquem preocupados, creia em Deus, creia em mim também. Eu vou para lá, eu vou para o céu, eu vou para lá preparar morada para vocês. E depois eu vou voltar e buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Sabe, Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo da promessa, que vive conosco e que nos capacita para seguirmos em frente até que se cumpra isso. Ele vir nos buscar para vivermos eternamente com Ele. Verso de número 5, reservado a vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Observa que ele continua reforçando isso, dessa salvação a ser revelada, a ser manifesta, concretizada, consumada na volta de Jesus. Mas observa que aqui talvez você passe rápido na leitura e não vê um detalhe. Ele diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, então a ação principal é de Deus, porque é Ele quem salva, é Ele quem redime, é Ele quem sustenta pelo seu poder, mas é mediante a fé, ou seja, Ele também concede a fé em nós e nós devemos exercer, praticar, viver essa fé, queridos. A fé somos nós quem exercemos, a fé é a capacidade de acreditar, a fé é a capacidade de seguir adiante, a fé é a capacidade de continuar crendo nessas promessas do Senhor, e ela é requerida pelas Escrituras, ela é requerida pelo próprio Deus. Se Deus te deu a capacidade de acreditar, se Deus se revelou a você, então faça a sua parte, creia e viva pela fé, viva pela fé. Não deixe a incredulidade tomar lugar no seu coração. Não deixe aqueles pensamentos de incredulidade ficar tomando lugar. Pense nas coisas de Deus e corra para a sua palavra e renove aqui a sua confiança, a sua dedicação ao Senhor. Verso 6, nisto exultais. Agora, mediante tudo que ele falou, ele faz um chamado à alegria.
Exultar é uma alegria, é uma manifestação de sentimentos positivos que brota do mais profundo do coração. Sabe, é realmente ter satisfação. Satisfação é um estado de alegria de quem está contente com aquilo que é, aquilo que tem, aquilo que está acontecendo. Ah, pastor, como poderia eu estar contente com a situação que estamos vivendo agora? Eu não estou dizendo para você ficar contente com o que está acontecendo. Estou dizendo aquilo que a palavra diz, que devemos estar contentes, felizes e satisfeitos com aquilo que Deus nos concedeu, com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus está prometendo que ainda fará por nós. Nisso não há dúvida, nisso não há questionamento, nisso nós podemos sim exultar, sem sombra de dúvidas, porque as promessas do Senhor, né, são verdadeiras e apontam para tudo aquilo que nós realmente almejamos. Diz aqui, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eu fico pensando nesse termo aqui, se necessário. Seria necessário mesmo isso, hein, gente? Nós não podemos responder isso. Quem somos nós para julgar aquilo que Deus está fazendo? Se isso seria necessário ou não. Como falei pela manhã, a nossa mente é tão limitada, nós não conseguimos olhar o todo, nós não conseguimos enxergar os propósitos eternos de Deus. Então, se algo está acontecendo de difícil, se estamos contristados ou passando por provações, certamente é necessário. É necessário. Porque todas as coisas acontecem debaixo do domínio da vontade de Deus. Todas as coisas estão passando pelo crivo de Deus. E nada acontece nesse mundo sem o consentimento, a aprovação de Deus. E se você ainda tem dúvida a respeito disso, se você ainda tem dúvida se Deus é bom realmente por causa das desgraças que acontecem no mundo, talvez você ainda precisa conhecer melhor a Deus, porque esse Deus de amor é Deus de justiça também, e que exerce sim o seu castigo, o seu juízo sobre o pecado do homem. E mesmo em meio à justiça de Deus, mediante o pecado humano, nós enxergamos a graça do Senhor, porque se não fosse a graça do Senhor, já teríamos sido, sim, totalmente destruídos, tal como Deus fez com Sodoma e Gomorra. Para ser sincero com vocês, quando eu olho o mundo e o pecado que existe, eu fico assim pensando, se fosse eu no lugar de Deus, eu já teria feito igual Sodoma e Gomorra. Se eu no lugar de Deus, por quê? Porque eu sou pecador, mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é amor, Deus é misericordioso. O texto que nos abriu aqui falou da misericórdia de Deus, segundo a sua muita misericórdia. Então, queridos, se dificuldades e lutas passamos, saiba que Deus está no controle disso. E Ele tem, sim, os seus motivos para trazer juízo sobre a humanidade.
Verso de número 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. Ele fala dessa fé que precisa ser confirmada. Confirmada. As provações são dadas por Deus para comprovar a nossa fé, para exercitar a nossa fé, para levar-nos à prática desta fé. O próprio nome já diz, provação é um período de prova, é um período de teste, ao qual somos submetidos pelo próprio Deus. E o objetivo da aprovação é que sejamos aprovados. É o objetivo de ver se a nossa fé realmente está sustentada no Senhor. Se realmente já conseguimos atingir maturidade cristã. E tudo isso vai culminar, deve redundar em louvor, glória e honra ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a glorificar ao Senhor. E glorificar ao Senhor, queridos, se faz com uma vida inteira. Com tudo que você é, com tudo que você tem, com tudo que você faz. É a maneira sua de viver que vai demonstrar se a sua vida glorifica a Deus ou não. Não apenas atos isolados como esse que estamos fazendo aqui. É muito importante o culto ao Senhor. Estamos agora cultuando a Deus. Isso é muito importante. Mas glorificar a Deus jamais pode ser entendido como um momento de 1 hora e meia por semana. Todos os domingos, às 19 horas, eu adoro ao Senhor. Isso é apenas uma pequena parcela do seu relacionamento, da sua espiritualidade com Deus. Agora, Deus olha o nosso coração. Deus olha o mais profundo e somos chamados a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ou seja, com a nossa vida por completo. Verso 8, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Mais uma vez ele traz à tona aqui a questão da alegria, mesmo não vendo Jesus, mesmo não enxergando essa realidade espiritual, Ai, queridos, quem dera, Quem dera a gente tivesse um vislumbre dos céus, dessa morada celestial. Aí já não seria pela fé, porque agora a gente vê. Mas somos chamados a crer, mesmo não vendo, mas crendo. Então isso traz essa alegria em nós. Então, mais uma vez, eu reforço, alegre seu coração, meu irmão, minha irmã. Não deixe as dificuldades do momento roubar a sua alegria de viver, roubar a sua alegria de crer no Senhor, roubar os sonhos e perspectivas que você tem ainda pela frente. Concluindo com o verso 9, ele diz, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, tudo culmina na questão da salvação, tudo culmina na questão da vida eterna. E observe que se fôssemos pegar aquela velha questão,
Se fôssemos pegar aqui esse verso 9 de maneira isolada, nós poderíamos pensar: está vendo? Então eu preciso ter fé para poder ser salvo, é a minha fé que vai alcançar e garantir a minha salvação. Observa todo o texto que nós falamos desde o início, verso 3, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela misericórdia dele nos regenerou. É Ele quem fez tudo em nós. Se Ele não tiver regenerado, e se Ele não regenerar uma pessoa, aquela pessoa jamais irá acreditar, jamais terá a fé salvadora. Ela pode ter uma fé passageira, ela pode ter alguma experiência com Deus, alguma experiência religiosa, ela pode vir para a igreja, pode ser batizada, pode até participar de algumas coisas, ter um tempo de caminhada cristã, mas ela não vai ter a fé salvadora, porque não houve a conversão, a regeneração que somente Deus pode fazer. Deus é o agente aqui. E quando o verso 29 fala, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da alma, então aponta para esse objetivo da fé, que é através da regeneração que Deus operou em nós. Graças a Deus por isso, queridos. Graças a Deus, porque mesmo sendo miseráveis pecadores, o Senhor manifestou misericórdia e amor, nos salvou, nos sustenta e, por fim, nos levará para viver eternamente com Ele. Concluindo, Deus nos regenerou para quê? Deus nos deu uma nova vida para quê? Para que tenhamos uma esperança viva, uma esperança verdadeira. Podemos ter esperança? Podemos esperar dias melhores? Sim, com certeza, porque Deus está conosco. Tão somente por causa do Senhor e do seu eterno poder, podemos ter uma esperança verdadeira. Ele nos regenerou para que tenhamos uma herança incorruptível. Uma herança que não se perde, uma herança eterna, não coisas passageiras, não algo que você ganha hoje, fica feliz com aquilo, e amanhã vem alguém e rouba, ou ela dá um defeito e agora não serve mais. Não. Ele nos regenerou e nos garantiu a herança eterna, que ninguém pode arrebatar da mão dele. Então, exultemos, nos alegremos verdadeiramente. Ainda que preocupados com o cenário, mas por dentro confiantes, por dentro felizes, contentes, sabedores da nossa herança eterna junto a Deus. Segundo, confirmando o valor da nossa fé, queridos. Olhando para a questão da nossa fé, que as nossas atitudes, que a maneira com que vivemos, com a maneira que temos nos comportado, e até mesmo com o diálogo que temos com as demais pessoas, venham redundar em glórias para Deus. Sabe, as pessoas estão falando muito mal, estão muito pessimistas. Você vai conversar com as pessoas, elas falam assim: essa pandemia não vai acabar. Essas vacinas não prestam. O governo só faz coisa errada, só isso, só aquilo, outro. Tem tanta coisa para falar aí de errado,
E aí a gente vai conversar e corremos o risco de entrar nesse jogo de negativismo, de incredulidade, de falta de esperança. E começamos, às vezes, a parecer mais com um ímpio do que com um crente. Então, quando você for conversar com as pessoas, lembre-se que você é uma pessoa que acredita em Deus, que você é uma pessoa que tem a herança celestial, um regenerado, uma pessoa de fé, e nas suas palavras, demonstre isso. A fé não é algo só para ficar guardado no coração. Eu creio, a situação está terrível, está tudo acabando, mas eu creio em Deus. Calma, o que é isso? Mostre com suas palavras, mostre com sua atitude, mostre com a sua vida que você realmente acredita em Deus e que aquilo que você falar, que você viver, sirva para glorificar a Deus. Quando você terminar de conversar com alguém, depois você pensa o seguinte: a minha conversa com aquela pessoa serviu para glorificar a Deus? Aquilo que eu fiz glorificou a Deus? É necessário, é importante que façamos esse julgamento a respeito de nós mesmos, porque senão, repito, começamos a viver como ímpios, e nós somos crentes, aqueles que creem. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o Senhor. Ó Deus, eu quero agradecer nesse momento. Ó Pai, que grande bênção o Senhor nos concedeu. Estávamos perdidos, longe do Senhor, e por Tua graça e misericórdia, em Cristo Jesus, o Senhor nos regenerou, nos deu nova vida, colocou fé, começamos a entender a Tua palavra, a conhecer o Senhor. Oh Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa caminhada cristã. E agora eu te peço, ó Deus, afasta de nós toda murmuração, afasta de nós toda incredulidade, afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que é negativo e nos faz pessoas de fé, que possamos olhar para frente, olhar para o alto, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, renova, levanta um povo forte, uma igreja forte, operosa, dedicada, com testemunho nos seus lábios e nas suas atitudes. Glorifica Teu nome, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.